Olá, estamos de volta com o podcast Ante o Exposto, uma iniciativa da primeira turma do MINTER, Mestrado Interinstitucional Unicap FESP Paraíba. Hoje vamos entrevistar o professor Alexandre Pimentel, também magistrado, como minhas co-hosts, desembargador da Câmara Regional de Caruaru, primeira Câmara Civil no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e um apaixonado, eu posso dizer, né, professor? Um apaixonado por algoritmização, inteligência artificial, todo esse mundo da tecnologia, mas sempre aplicado ao direito, né? Vou passar aqui a palavra para a minha querida Ana Flávia Carvalho, nossa triatleta. Eu gosto de enfatizar isso, sabe, professor Alexandre? Porque não é todo mundo que é triatleta, né? Então você tem vários juízes, mas quantos juízes são triatletas? Né? Uma exceção à regra. É a Tri. Vai, Tri. Muito obrigada, professor, por comparecer aqui ao nosso podcast Ante o Exposto. Fico muito feliz em recebê-lo aqui em João Pessoa. E por todas as suas obras, diversos livros foram publicados justamente nessa área de direito cibernético, se eu posso assim chamar, né? Mais de 30 anos estudando, pesquisando nessa área, né? Recentemente eu adquiri um livro seu, Vigilância Algorítmica e Neocolonização, e lendo sua apresentação pelo colega juiz federal, Eduardo José da Fonseca, né? Sim, Costa, meu amigo. seu amigo. Algo me chamou a atenção, que ele colocou assim: afinal, ninguém melhor do que Alexandre, que dispõe da gramática mental necessária para expressar em palavreado claro e formal as estruturas profundas que articulam a complexa relação direito e tecnologia. Então, o senhor é conhecido como profundo pesquisador da área de tecnologia, especialista agora em IA, né, convidado pelo CNJ, como membro para implantar IA nos tribunais, e também como desembargador. Somente. Então, Somente. Então, é uma honra Nas horas recebê-lo vagas, aqui. desembargador na Câmara Regional de Caruaru. Né? Eu vou passar a palavra para a diva da cultura. Essa aqui é outra particularidade aqui, viu? Antiquário, que o senhor pensar de cultura, Idade Média. Pode puxar aí. Esse novelo tem linha, viu? Aqui o grupo tem diversidade, né? O professor Alexandre. Renata Câmara. Eu, como magistrada, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, né? Obrigado. Gosto muito de direito processual. Costumo dizer que a gente se vincula muito ao direito material, ao direito subjetivo, e a gente esquece um pouco, né, do nosso instrumento de efetividade do direito processual. Né? E tenho visto a sua produtividade no segundo grau com o auxílio da inteligência artificial. Então, eu acho que esse papo de hoje vai render boa conversa. Vai render boa conversa. Então, vamos lá começar? Vamos Vai, conversar, Flavinha. minha amiga? Vamos. Rocha Flavinha, vai. Professor, como o senhor enxerga os avanços recentes da IA no contexto do direito processual e quais são os maiores desafios na sua integração no sistema de justiça? Bem, muito bem. Antes de tudo, gostaria de dar boa tarde a todos os telespectadores, não é? Dessa iniciativa que me parece fantástica, que o Ante o Exposto traz, né, a respeito do MINTER, da produção acadêmica, vinculada também a uma praticidade do direito, que é muito importante. Dar minhas boas-vindas, começando pelas minhas colegas, né, Ana Flávia Carvalho, Renata Câmara, cumprimentar o colega Eduardo também, e dizer que é um grande prazer para mim estar aqui. Bom, quanto à sua pergunta, eu começaria dizendo que a primeira experiência jurídica de aplicação da tecnologia ao direito foi uma experiência processual, né, que começa em 1949 com um advogado do estado da Minnesota, nos Estados Unidos, chamado Lee Loevinger, que escreve um artigo intitulado Jurimetria, os próximos passos adiante. O que é que ele fazia nesse artigo? Ele aplicava o que se chama de lógica booleana, que, sem usar inteligência artificial, uma simples automação das rotinas processuais dos precedentes judiciais dos Estados Unidos, ele conseguia fazer uma previsibilidade do comportamento futuro dos juízes norte-americanos.
é o nascedouro da jurimetria, né, em 1949. Então, o direito, digamos, tecnológico, que é uma expressão que eu acho que atualmente é mais abrangente do que o direito cibernético, porque eu, por exemplo, quando publiquei esse livro que Eduardo falou há pouco, eu intitulei de direito cibernético porque eu achei que, à época, a expressão direito cibernético seria a mais ampla possível, porque havia uma discussão muito grande na Europa, né? Os norte-americanos, eles nunca tiveram essa preocupação, eles são bastante pragmáticos, então eles sempre se preocuparam em aplicar a tecnologia na vida concreta dos tribunais norte-americanos. Ponto. Né? A jurimetria nasce aí e os europeus, eles começam a fazer uma série de críticas a essa teoria norte-americana porque ela não se preocupava com o aspecto filosófico, sociológico, psicológico, humanista, garantista da aplicação do direito através de um viés tecnológico. Semelhantemente ao que ocorre hoje na Europa com a inteligência artificial. Os europeus eles se preocupam muito em taxonomizar, né, sobretudo os europeus continentais, né? Os alemães, por exemplo, eles fazem teorias e classificações, os italianos também, os espanhóis, os portugueses nem se falam. E nessa época em que havia essa difusão da jurimetria aplicada ao judiciário norte-americano, o que aconteceu na Europa foi grandes trabalhos feitos a partir de uma análise do que estava sendo feito nos Estados Unidos, mas com quase nada feito na Europa, né? Ou seja, um juízo crítico muito acentuado, mas um juízo prático, ou seja, uma efetividade muito aquém das expectativas. Em 1997, quando eu defendi minha dissertação de mestrado, que tem esse título, né, o direito cibernético, surgia no Reino Unido uma iniciativa do governo do Reino Unido, comandado por Tony Blair, Eric Blair, agora eu confundi com o autor do cognome do autor da Revolução dos Bichos, né? Que é o George Orwell, que era o pseudônimo dele. Ele mandou fazer um estudo que foi coordenado por um professor da área de TI chamado Dennis Stevenson, a respeito do impacto da comunicação que seria irradiada pela aplicação da tecnologia nas escolas do Reino Unido. E é a partir desse momento em que eles enfatizam que estaria por surgir um fenômeno novo, decorrente, né, 1997, ali já no finalzinho da Guerra Fria, com a abertura da internet, com o protocolo do hipertexto, o www, a mundialização da rede e tal, que seria a hipercomunicação reticular. Essa hipercomunicação reticular, então, reticular quer dizer em rede, né? Enfim, geraria um fenômeno novo e que impactaria severamente nos relacionamentos das pessoas e em tudo que envolve ser humano. E é óbvio que o direito também está aí incluído. E é aí que ele publica um artigo, Dennis Stevenson, chamado TICs. E a expressão TIC, né, ela enfatiza não só a TI, mas esse C que vem, né, adjetivando aí substantivamente, vamos falar assim do ponto de vista linguístico, ele foca na comunicação, né? A cibernética também focava na comunicação, mas sob uma perspectiva interdisciplinar. As TICs não, elas vêm com a aplicação do pensamento complexo, por exemplo, o Edgar Morin, com uma transversalidade. E essa transversalidade é diferente da interdisciplinaridade. Quer dizer, as TICs elas iriam apanhar tudo, não é? O que viria a partir daí e, sobretudo, depois com a inteligência artificial, se aplicaria a tudo. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, não é? Ou seja, a tecnologização da vida, ela veio a partir
de um verdadeiro vício que, aliás, foi prenunciado por Marshall McLuhan na década de 60, quando ele escreve um livro chamado Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Hoje, as pessoas têm o celular como se fosse uma prótese. Mas já estão dizendo que vão realmente colocar o chip, né? Vai ser um chip, somente. Agora, eu estava aqui, enquanto via a fala do professor Alexandre, a gente estava aqui ouvindo sobre a inteligência artificial de quem está de fora do judiciário. Sim. Né? A jurimetria, aquela previsibilidade do que o julgador vai decidir, como ele vai decidir. Né? Eu queria trazer essa inteligência artificial para nós julgadores. Né? Para dentro do processo e para o aplicador da lei? Para dentro do processo. Porque, veja, a IA é um caminho sem volta. Ponto. Né? Por outro lado, a gente a usa como ferramenta no sentido de garantir maior celeridade, maior efetividade, mas até onde a gente pode usar a IA, mas, ao mesmo tempo, garantir a ética a que nós estamos tão atrelados, né? A questão da segurança jurídica, a questão da independência de julgar, até onde a IA não me conduz a um viés que o colega Eduardo gosta tanto de falar. Né? Então, como compatibilizar essa ferramenta que veio para ficar, garantindo celeridade, mas, ao mesmo tempo, garantindo segurança jurídica e proteção aos direitos fundamentais? Excelente pergunta, né? Tem um postulado aí que orienta tudo o que eu vou dizer depois. O primeiro deles, né? A IA não deve substituir o juiz humano. A IA ela deve ser usada como uma ferramenta, como se fosse um assessor. Então, ela é capaz, sim, de tomar decisões. Ela pode ainda não ter consciência nem senciência, mas ela tem inteligência, né? Inclusive, do ponto de vista lógico, extremamente superior à nossa, né? Com uma capacidade de análise que nós não teremos nunca. A parte racional. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E podendo, inclusive, ser utilizada de uma maneira segura, como acontece na Estônia, com uma fórmula algorítmica que foi desenvolvida na Universidade de Freiburg, na Alemanha, pelo professor Robert Alex, que é um jurista, né? Com o auxílio de 2 professores da área das TICs. E um dos pilares da teoria da argumentação, não à toa, né? Não à toa. Lógico. Atualmente, acho que é o professor que tem o maior número de títulos de honoris causa na área do direito. É o Robert Alex. E ele faz lá o que se chama de... Ele diz o seguinte, né? Os juízes decidem de 2 maneiras. Ou eles decidem por silogismo, ou eles decidem por proporcionalidade com ponderação de valores. Isso. Decidir com silogismo significa que você tem a aplicar uma regra jurídica. Ou seja, o conteúdo normativo ele é de tal forma tão abrangente que não dá muito espaço, ou às vezes quase nenhum espaço interpretativo para o juiz, para a juíza. Caso em que um simples sistema de especialista de automação é capaz de resolver muita coisa com uma situação silogística, não é? Apodítica, no sentido de que, puxando para aquele famoso silogismo de Aristóteles, né? Que diz o seguinte, né? Os homens são... Platão é homem e os homens são mortais. Qual é a conclusão? Né? Platão é mortal. Na verdade, seria feito com Sócrates, né? Seria o exemplo que ele deu para Sócrates. Sócrates é homem, os homens são mortais, logo Sócrates é mortal. Ou seja, não tem como correr disso. E a outra forma é decidir através de um raciocínio em que você tem uma liberdade interpretativa muito maior.
caso em que você não vai aplicar uma regra, você vai aplicar um princípio jurídico. Sim. E o conteúdo nuclear de um princípio, ele é propositadamente aberto, Isso. para que o intérprete tenha uma maleabilidade maior. Mas ainda assim, a fórmula do peso, que é essa proposta de Robert Alex, ele consegue fazer a partir de uma análise jurisprudencial que é tomada não só com o que decide as cortes constitucionais europeias, mas do que a base decide, né? A base, primeiro grau, segundo grau, depois o terceiro e, por fim, as cortes constitucionais, extrair um padrão de interpretação que provavelmente seria aquele padrão que seria utilizado por julgadores humanos. Não fala em otimização, né? Também. Isso. Não é? Então, isso seria sim possível, né? Eu acho que não existe juízes neutros. Ninguém é neutro, mas nós podemos ser imparciais, né? E ser imparcial é você saber conduzir um feito sem pré-julgar, Sim. né? Sem tomar partido. Tem uma professora alemã chamada Catarina Subota, que tem um trabalho muito interessante, né? Não menciona a norma. Né? Todo juiz sabe, né? Que diz que os juízes decidem com base em tudo, menos com base na norma. Decida e depois arranja uma norma para justificar. O ministro Fux, uma entrevista, eu acho que naquele outro podcast. Ele leu o artigo. Primeiro eu decido, depois eu fundamento. Isso, Cardoso, que era juiz da Suprema Corte Americana, também dizia isso. Mas tem um contrapeso em relação a essa argumentação que é posta por outro alemão, que é o Friedrich Miller, que cria o que se chama de metódica estruturante do direito. Ele vai dizer que a norma não se confunde com o seu texto. Sim. Né? Você não vai confundir a norma com o texto. O texto é um elemento constitutivo da norma. Isso. Que você constrói a partir de um caso concreto. De modo que o mesmo texto pode, e aí já entra do working, né? Acarretar decisões diferentes e ao mesmo tempo interpretações diferentes. Ambas corretas. Isso. Então, a inteligência artificial, para dar uma resposta efetiva à pergunta de Renata, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é uma grande aliada da humanidade inteira. Na medicina nem se fala, no direito não é diferente, né? Existe possibilidade de erro, claro, mas há pesquisas no direito, né, que mostram que a quantidade de erros humanos na era analógica da tomada de decisão é muito maior do que esse risco de alucinação que essas IAs generativas possuem hoje. Que se forem bem supervisionadas, eu, por exemplo, adoto uma tripla supervisão, né? Então, um assessor meu que usa a IA para fazer uma minuta, ele tem que pôr uma etiqueta no PJE, passa para outro assessor que faz a revisão da revisão e depois põe na minha caixa e aí eu vou fazer a minha revisão e vou soltar para a pauta. Então, é assim que funciona. Bacana. E é claro que a gente pode cometer erros, né? Mas, para você ver, Eduardo, a semana passada, em Caruaru, um advogado me procurou para dizer que havia um erro num acórdão em que o conteúdo do voto era discrepante da emenda. E o agravo, que veio para tentar corrigir, veio para mim. E eu perguntei, esse acórdão é meu? Aí ele falou, não. Aí eu disse, que alívio, né? Porque eu nunca vi a IA cometer esse tipo de erro lógico. É grosseiro demais, né? Mas nós cometemos conferência. A falha humana, né? A falha humana. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Infelizmente acontece, inclusive até na movimentação, não só no próprio acórdão ou na sentença, mas também durante a tramitação. Recentemente, até o desembargador disse, você salvou esse processo, porque a gente alertou. Doutor, o senhor botou em pauta sem ter notificado a parte contrária para contraminutar o agravo. Pois é. Já estava em pauta. Coisa que isso, a própria automação ou a própria inteligência artificial poderia ter evitado, né? E Sem dúvida nenhuma, facilmente. Acho até que a IA, a gente poderia dizer que ela é uma ferramenta, uma aliada também para a questão da coerência de julgados, né? Numa variedade que a gente tem de temas sendo colocados a nível de repetitivos, de súmulas, né? Vamos falar em súmulas que talvez o nosso ouvinte, né, consiga entender melhor, de enunciados. São tantos
né? E aí a IA também pode servir como uma ferramenta para trazer uma coerência para nós, como julgadores, nessa ponderação que é tão variável, né? Essa ponderação de interesses, de valores, né? Como o próprio Robert Alex propõe, mas se a gente tiver um bom banco de dados, um bom leque de informações, evita que a gente decida de forma diferente daquela coerência que a gente usou num caso anterior. Né? Isso que e você aí a gente garante celeridade, acesso à justiça. Né? Isso que você está falando é a reprodução do artigo 926 do CPC, né? Que diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente. Então, sem dúvida, porque não tem nada mais constrangedor para um magistrado ou para uma magistrada do que tomar uma decisão para um caso em que ele já tinha decidido a mesma hipótese fática de um jeito, passar a decidir de outro. Isso. Claro que todo mundo evolui, todo mundo, né, como seres humanos que somos, podemos mudar de opinião. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um erro, de uma decisão quanto à nossa coerência em casos pretéritos idênticos. Ruído. Não é? Exato. Perfeito. Ela é perfeita para detectar ruído. Aí o professor Fernando é o craque nessa história. Nosso mestre. Né? Então, faz aquela fórmula, detecta o ruído e aí a gente vai limpando aquela linha de julgados. Né? Que ruído é um dos problemas, realmente, do nosso sistema de precedentes. Né? Renata, você já fez a segunda pergunta, pelo que eu estou entendendo. Já. O que eu queria na linha de processo, colher do nosso professor Alexandre Pimentel. Vamos agora para a pergunta do... Professor Alexandre vai entrar na zona cinzenta? Na zona cinzenta. Vai. Ele vai também receber uma bola quadrada. Né? Professor. Obrigado, minha Iá. Veja, a gente tem percebido em todo mundo, né? Nas eleições americanas, a passada, isso ficou muito evidente, o uso da inteligência para influenciar o eleitorado. No Brasil também a gente vem assistindo tudo isso aí. Mas não só em eleições, a gente vê no direito do consumidor, enfim, invasão de privacidades, não à toa a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, como a IA pode auxiliar nós, operadores, no combate a essas questões, né? E como, além de auxiliar no combate, ela pode otimizar esses trabalhos para evitar, não só combater, mas para evitar esse tipo de problema que a gente tem visto que é muito comum. Né? Tem se espantosamente se tornado um novo normal que ninguém concorda, mas está aí o tempo todo acontecendo. Então, sem puxar para o direito eleitoral, nós estamos em campanha, né? Mas eu trouxe como um exemplo, porque, de fato, você tem as fake news, deepfake, tanta coisa que pode impactar, por exemplo, a forja de uma imagem. Isso. A indução ao consumidor. Indução ao consumidor, a forja de aquele imagem. Consumo desnecessário. Isso. Né? Hater. Né? Teve até em Goiás, a pessoa perseguiu tanto o ex-namorado ou foi o ex-marido que terminou na cadeia, enfim. Stalker. Aliás, hater não, stalker. Professor, então como é que a gente pode pensar na IA nesse sentido, de combater esse tipo de mal que a gente pode dizer que ela mesma criou, né? A IA consertando ou corrigindo o lado negativo que ela... Eu acho que desinformação e notícia falsa sempre existiu. Teve uma eleição para o governo do estado de Pernambuco, quando eu era pós-adolescente, faz muito tempo. Gostei do pós-adolescente. Que distribuíram panfletos dizendo que a esposa de um dos candidatos ao governo teria dormido num motel com um aliado e tal. Né? E uma coisa muito baixa, né, do ponto de vista da ética, mas isso sempre existiu. Tanto que, quando o Satoshi Nakamoto cria essa ideia do Bitcoin usando
o que se chama de blockchain, Sim. ele consegue resolver um paradoxo dos generais bizantinos, que é uma coisa muito antiga e que sempre se utilizou a desinformação, inclusive em estratégia de guerra, para prejudicar ou beneficiar alguém. Então, isso não é, não é uma criação da IA. O que acontece com a IA e com a internet, né, eu diria que existe um tripé aí. Né? Primeiro, do ponto de vista cronológico, inteligência artificial, depois a internet e depois o Big Data. Sim. Né? Agora, por que a IA demorou tanto para eclodir com tantos poderes como ela tem hoje? Primeiro, é que ela remonta à década de 40, mas, né, só vai ser cunhada em 56, mas faltava equipamentos de hardware e, sobretudo, dados. Então, Sim. quando a NSA, que é aquela agência do governo dos Estados Unidos, cria aquele Big Data deles lá para espionar as pessoas, e depois, quando o Google copia a ideia de Stewart Brand, que é o cara que Steve Jobs diz que foi o cara que criou, o Google se inspira no catálogo do Stewart Brand, que era o catálogo da Terra inteira, e eles pretendem ser não só buscadores, nem browsers de internet, nada disso, eles querem ser tudo. Né? O Facebook não quer ser só uma rede social, ele quer ser tudo. Então, todas elas, a Amazon também, existe o que o Kai-Fu Lee diz, que é que quando você junta inteligência artificial com Big Data, né, e aí você pode acrescentar internet, claro, lógico, não tem outra coisa que não seja monopólio e oligopólios. Né? E isso gera um risco que um escritor bielorrusso chamado Eugeni Morozov, num livro que vale muito a pena a leitura, chama-se Comporte-se? Big Data, Assim. a ascensão dos dados e a morte da política. Então, o que acontece é que existe um risco de nós entrarmos numa era de neocolonialismo de dados, Sim. que nos leve a um feudalismo digital, como, por exemplo, o caso do Elon Musk, que não quer submeter ao ordenamento jurídico brasileiro, fazendo aí um corte se a conduta aí do ministro é boa ou é ruim. Eu acho que tem que ter, sim, respeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Acho que ele tem que se submeter, né? E que a forma de controle contra a desinformação, contra a invasão da privacidade, que deflui de uma coleta de dados brutos, né, de maneira offline e online, de metadados, que são dados sobre dados, que, segundo Edward Snowden, dizem mais sobre nós do que os nossos próprios dados, e que a gente ingressa num panorama de absolutamente nós estarmos numa era em que o controle do poder estatal está submisso a um controle de pouquíssimas pessoas, 7 ou 8 corporações que dominam o mercado de dados, que hoje são commodities que valem mais do que petróleo. Então, você tem uma impossibilidade, né? Eduardo falou aqui na LGPD, né, na autodeterminação, que é um princípio que vem de uma proposta alemã e tal, que é algo muito interessante do ponto de vista dos direitos humanos, né, direitos fundamentais, de eu saber o que esses controladores de dados estão fazendo com os meus dados, né, transformando-os em informações que às vezes não coincidem com os meus interesses, mas que eu acho que não tem como se fazer esse controle de um modo eficaz. Primeiro porque, quando você tem esses dados manipulados com redes neurais, nem o designer, você pode pegar o professor Fernando Buarque aqui, ele vai projetar uma rede neural, mas depois que ela tiver padronizado lá a sua forma de decidir com base de extração de dados num Big Data que é oceânico, nem ele vai saber qual foi o critério que ela utilizou para tomar determinada decisão. Sim. Isso é um ponto. Ou seja, a opacidade desses sistemas é um ponto que é complicado. O segundo ponto é que a legislação brasileira e a europeia, né, e também a norte-americana, protegem o que se chama de segredo comercial e segredo industrial. O que faz com que a quebra dos códigos-fontes desses algoritmos não seja possível
A não ser, aqui no Brasil, a lei permite que seja se tiver uma perícia que corra em segredo de justiça, como tentaram fazer com o Uber, mas que esse segredo não seria segredo, e aí o caso foi suspenso numa reclamação, porque tinha sido dada por um juiz do trabalho, e o corregedor do TST suspendeu, e o caso está posto ao Supremo Tribunal Federal para ser decidido. Não é? Enfim, Caetano Veloso, né? Ele dizia, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então, nós estamos diante de um fenômeno novo. Se nós puxarmos, né, para o lado da política, nós iremos ver que filósofos como Yuval Harari, aquele livro Homo Deus, festeja, né? Sem dúvida, e falam do dataísmo. Harari fala, o Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano que é professor na Alemanha hoje também, cuja origem está num artigo publicado no New York Times por David Brooks, que é um cientista político norte-americano, que fez uma pesquisa de campo e viu que a eficácia de transformação em voto de uma propaganda feita em rede social com mineração de dados é 1000 vezes mais eficaz do que uma propaganda veiculada em meios tradicionais, como rádio, TV e jornal. Ou seja, aquele panfleto que saiu naquela eleição teria um efeito catastrófico. Sem dúvida. Infinitamente maior. Sem dúvida, hoje. Porque ele seria atrelado, né, a algum conteúdo que fosse mais chocante para Renata, que não seria o mesmo que seria para Ana Flávia, que já não seria o mesmo para Eduardo, nem para mim. Então, é como diz a professora Shoshana Zuboff, ela diz, o capitalismo digital ele conseguiu a façanha que nem o Fordismo conseguiu, nem o Toyotismo conseguiu. O capitalismo digital ele é um fenômeno de massa, ele atinge a todos, global, desterritorializado, insurreto, ele não se submete às regras, né, dos países. É muito poder, né? E de nicho. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, ser de massa, mas ser personificado para cada usuário. Isso é que é fantástico. É uma proeza, mas que precisa ser regulamentada. Né? É a estratégia dos europeus, regulamentar. E é ruim do ponto de vista de você não ter uma política própria de investimento em tecnologia. Vejam, hoje você tem a siliconização do mundo, que pega a América inteira, a Europa inteira, a África inteira, e uma boa parte da Ásia, e você tem um firewall ali na China. A China conseguiu, né, ter sua base tecnológica própria, livre da base norte-americana. Os europeus estão colonizados pela primeira vez na história. Disse isso em Sevilha, disse em Lisboa. Doeu na ferida lá, doeu lá. As pessoas não gostam muito, né? Mas é um fato, assim como nós. Isso. Né? A China, ela outro dia, naquele livro do Xi Jinping, a China copiou, dentre outros planos de evolução tecnológica, o brasileiro, da década de 80, e nós deixamos de lado. Né? Nós abrimos mão de termos uma indústria verdadeiramente pesada de tecnologia. Esse é o problema. Esse é o problema, e a gente não sabe se vai conseguir contorná-lo, né? A dificuldade é muito grande. Eu vou fazer mais uma última pergunta. Porque... Ainda na zona cinzenta? Não deixa de ser, não deixa de ser. Professor, o senhor já se notabilizou por ser uma pessoa que aplicou, né? Aplicou tudo isso que a gente vem falando de inteligência artificial no seu próprio gabinete, com sucesso, sendo referência, inclusive convidado pelo CNJ para participar de um grupo de trabalho e tudo mais. Certo, eu tenho sempre uma preocupação, Renata, que até fez essa alusão, a questão dos vieses cognitivos nas tomadas de decisão. A gente sabe que a IA precisa ser treinada, e ela é treinada por alguém, né? E esse alguém tem suas preferências. Ou então tem... Quando eu falo preferências, eu não estou falando preferências políticas ou individuais, né? Tem preferência de julgamento, de legal design, enfim, tem suas preferências no sentido de julgar, né? Como o senhor trabalhou essa questão de controlar esse problema dos vieses?
precedentes. Quando falo em precedente e coerência, eu me preocupo logo porque você pode estar engessando, né, e impossibilitar um distancing, um overruling, enfim. Como o senhor trabalhou essa questão? Muito bem. Eu me lembrei de plano aqui de um livro de René Davy, que é um autor francês, chamado O Direito Inglês. É um livro que foi traduzido pela Martins Fontes, e que ele diz que se o sistema de precedentes engessasse o direito inglês não teria evoluído. Então, o overruling e o distinguish são exatamente mecanismos que, aliás, estão no nosso 489 do CPC, né? De fazer com que se mude um precedente, seja pela superação, seja pela distinção. Sim. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que a IA, na tomada de decisão, ela deve obedecer a um regulamento que já existe, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tem uma resolução, que é a 332, que não trata da IA generativa, mas trata da inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Sim. Então, ali tem um arcabouço que creio eu que deve ser mantido quanto ao geral, que não seja referente à IA generativa, que é, primeiro, né, toda IA tem que ter um nome, tem que ter um registro numa plataforma coordenada pelo CNJ, que é a Sinapsis. Sim. Então, todos os tribunais devem, né, oficiar o CNJ dizendo que elaborou uma IA, o que é que ela faz, qual é a sua metodologia, como é que ela se aplica, se é árvore de decisão, se é rede neural, etc. E testes de aplicação prévios, né, que vêm com o treinamento do sistema, e testes de versionamento. Ou seja, se você mudar alguma coisa naquela versão, Sim. você tem que testar também para verificar se há vieses decisionais. Então, esse cuidado existe. Bacana saber. E eu publiquei um artigo na Repro há 1 ano e meio atrás, só criticando essa resolução, porque eu achei que esse teste de vieses ele tem que ser feito não só por juízes. Porque se ele for feito só por juízes, ele já nasceu enviesado. Porque quem é juiz de carreira, né, como nós somos, a gente sabe que o juiz decide com olho nas metas do Conselho Nacional de Justiça. Tem mais esse problema. Ainda tem. Já os advogados têm uma perspectiva diferente, os promotores outra, né? A academia outra. Então, acho que a gente tem que ver todo mundo. Semana passada, eu participei de uma banca na USP, de uma tese de doutorado de um juiz federal que foi meu aluno em Recife, Augusto Leal, que analisou todas essas 97 inteligências artificiais que estão registradas na Sinapsis. E, para minha alegria, vou dizer isso ao professor Fernando Buarque quando eu encontrá-lo, porque foi uma atitude que eu tomei lá no gabinete, e, para minha alegria, a mais transparente de todas foi a Logos, que é a nossa IA desenvolvida lá no gabinete. Por quê? Porque, como eu já estava participando dessa comissão e já tinha esse olhar para essa questão da transparência e da participação social, da inclusão social, eu mandei ofício para a OAB, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, convidando-os a conhecer essa IA. Né? Quais são os seus critérios de tomada de decisão, né? Para que isso que vai legitimar o uso da inteligência artificial. Garantir a transparência. A transparência. No caso, a nossa ela é feita com base numa árvore de decisão. Fica muito mais fácil do que numa rede neural. Mas, enfim, nada é 100% seguro. Não é? Existem casos de preconceitos que não são da IA. Sim, claro. Não é? O preconceito está na sociedade. O caso Compass dos Estados Unidos ele é muito citado como um caso de preconceito algorítmico, mas tem uma pesquisadora do MIT que tem um livro publicado, traduzido aqui para o português, de algoritmos, armas de destruição em massa. Lá o título é Armas de Destruição Matemática. E ela analisou várias decisões analógicas feitas por juízes humanos, com base em denúncias feitas por promotores humanos, e ela constata que o Compass fez foi reproduzir essa realidade, né, racista. Né, que está no livro dela. Ela diz que os promotores propõem penas mais severas para afrodescendentes
para minorias étnicas. Né, do que Na hora que ela usou os precedentes, ela enviesou. Isso. ela reproduziu um padrão Que pré-existente. já existia. Flavinha, tuas considerações para o professor? Eu queria agradecer sua presença, professor. Muito obrigado pela participação e parabéns por todas as obras publicadas, por todo esse tempo de investigação, né, de pesquisa nessa área de IA. Eu que agradeço, Flávio. Eu Agradeço. soube que é zero estoque lá no gabinete. Não, Tão hoje zerando? eu tive na Hoje ele teve presidência 2. do TJ e não, a gente está... Hoje estamos com 14 processos conclusos. Nossa. Oh, meu Deus, nem no meu gabinete do Que escritório. excesso, né? É, isso é bom. Verdade. Professor Alexandre, muito obrigada. Né? agradeço, Eu né? acho que a ideia nossa desse podcast é realmente tirar da sala de aula aquele conhecimento privilegiado que a gente está tendo, né? E compartilhar essa riqueza de informações que a gente tem, né? Aproveitando as redes sociais como uma ferramenta para difundir o conhecimento, O que ela tem de bom, né? o que ela tem de bom, né? Isso. E a sua bagagem acadêmica, a sua experiência de magistrado, né? Me deixa muito feliz, porque a gente consegue casar esse objetivo do podcast, Obrigado. né? De compartilhar essas vivências, né? Essas experiências e, acima de tudo, dar o conhecimento para que o nosso ouvinte, ele depois de ante o exposto, ele tome a sua decisão, né? Ele sem vieses, né? Sem preconceitos, né? Mas que forme a sua opinião na tentativa da gente resgatar a natural liberdade de opinião, sem nenhuma indução, sem nenhum viés, sem nenhuma bolha ou sem nenhum nicho, mas que a gente tenha essa informação para que a gente forme o conhecimento e o amadurecimento. Então, eu queria demais agradecer o convite aceito, né, por ter saído do TJPE para vir até nós gravar esse podcast. Eu fico muito feliz. É um privilégio. O prazer e o privilégio, né, são meus. Muito obrigado a vocês três, que vocês continuem com o que as redes sociais têm de bom, né? Assim, que tem muita coisa legal, muita coisa boa. E parabéns a vocês pela iniciativa e pelo nível das discussões que vocês estão propondo para as reflexões. Isso é muito bonito. Parabéns. Obrigada. Professor Alexandre Pimentel, muito obrigado por sua presença. É um privilégio, né? Uma satisfação também muito grande. Sua contribuição hoje foi fantástica, porque a gente trouxe uma pessoa que tirou da mente, botou no papel, né, aqui para... Lembrando do professor Fernando, tirou da mente, botou no papel e do papel botou em ação. Né? Hoje ele está com 14 processos concluídos. Olha o resultado. Eu não quero nem abrir meu PJE agora. Pois é, minha gente, esse foi o Ante o Exposto, na temporada Algoritmização do Direito. Primeira entrevista com o professor, não poderia ser diferente, o professor Alexandre Pimentel, esse entusiasta da inteligência artificial. Vamos para a próxima entrevista, fiquem aí ligados. Vamos continuar nesse tema de algoritmização aplicada ao direito, esperando que vocês nos acompanhem nos próximos episódios. Até mais.